é possível. O melhor momento desse culto é ouvir a sua voz, Senhor. Aleluia. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Aleluia. Tudo é possível. Nada a temer, nada a temer, nada a temer, nada a temer, tudo é possível, Senhor Deus, é tão bom estar em Tua presença, Senhor. É tão bom estar em Tua casa, Senhor, neste dia. É tão bom, meu Deus, estar com vida neste dia, sabendo que as Tuas misericórdias é a causa de nós não sermos consumidos, Pai. Porque a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias, elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, pela sua infinita misericórdia. Onde estaria eu? Onde estariam esses irmãos, Pai, se não fosse a tua graça, se não fosse a tua misericórdia, se não fosse o teu amor para conosco, Pai? Por isso estamos aqui, para prestar um culto ao Senhor, para te adorar em espírito, mas também em verdade, para ouvir o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Eu peço perdão de todos os meus pecados e de minhas falhas. Rogo também pelos meus irmãos, se cometeram alguma coisa que desagradou o Senhor nesta manhã, eu peço perdão. Que o Senhor ajude a cada um dos meus irmãos, pois a igreja primitiva, a igreja final terá que ser igual à igreja primitiva. Terá que viver em unidade, terá que estar no mesmo espírito, Senhor. Para isso precisamos da tua ajuda, da tua orientação. Pai, nesta manhã venha nos alimentar com o pão da vida. Nesta manhã venha nos orientar acerca do tempo em que nós estamos vivendo. Ajuda-me, Senhor, pois eu não tenho nenhuma capacidade. Tua palavra diz que a nossa capacidade vem de Ti, ó Pai. Me ajude para que eu possa ajudar os meus irmãos e que em tudo o Seu nome possa ser glorificado e exaltado, Pai. No nome de Jesus eu peço essas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus continue abençoando a cada irmão. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 24.
Apocalipse capítulo 2, versículo 24. Todos encontraram? Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. Lucas capítulo 10. Você vai até o livro de Lucas, no capítulo 10, e no verso 19. Vamos falar todos? Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você crê na palavra? Assentai-vos, irmãos. Eu quero falar nesta manhã, com a ajuda do Espírito Santo, sobre as três pressões que o profeta fala na mensagem em Tiatira, no parágrafo 89, sobre as três pressões que estão nessa era em que nós estamos vivendo. Primeiro ele fala da pressão dos ricos, da vida superficial e da tensão nervosa. Essa palavra carga, que nós lemos em Apocalipse, capítulo 2, versículo 24, o profeta diz que carga significa peso e também pressão. O que aconteceu na era de Tiatira, exatamente está acontecendo nessa era. Parágrafo 89 da mensagem, as 7 eras da igreja, da era de Tiatira, parágrafo 89. Eu não porei sobre vós outra carga. A palavra carga é peso ou pressão. A pressão da idade das trevas ou fazia vergar, quebrar ou curvar. O profeta diz, cada era teve suas pressões. Por exemplo, uma grande carga ou uma grande pressão da última era é a pressão dos ricos, a vida superficial e a tensão nervosa, em uma era complexa que parecemos incapacitados de vivê-la. O profeta está falando na era de Tiatira, no parágrafo 89. E eu quero começar, baseado nisso que ele falou, falando sobre a pressão que está sobre nós, sobre a noiva, sobre essa era, sobre todos, na verdade, diz o profeta, que é a pressão dos ricos. Você sabe que aqui na terra, o pobre, ele pode ser rico, né? E o rico pode ser pobre. Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo e vamos tentar centralizar, porque na verdade Deus ele quer te abençoar na vida material, mas também ele quer te abençoar na vida espiritual. As duas coisas têm que caminhar junto, né? Como as nossas duas pernas. Ninguém anda só com uma perna, né? Todos nós andamos com as duas. E não tem jeito, a vida material, ela reflete na vida espiritual e a vida espiritual, ela reflete na material. Então, uma depende da outra. E foi por isso que a Bíblia nos orienta acerca da vida material. Eu falei, 1 Timóteo, capítulo 6. Abram a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 7
ao verso 12. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, tendo, porém, comida. Você tem comida em casa? Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, você tem com que se cobrir do frio? Então, quando você tem o que comer e tem como se cobrir, diz a Bíblia, estejamos com isso contentes, alegre. Porque tem gente que não tem o que comer. Tem gente que não tem o que se cobrir, estão na rua aí. Mas você quer ser rico? Materialmente, você quer ser milionário? Bilionário? Mas aqui a Bíblia está falando, você aceita o conselho de Deus nessa manhã? É para mim, é para você. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências. Quem sabe aqui o que é concupiscência? Desejos errados, em muitas concupiscências loucas. Tem gente que faz mais loucura do que rico quando inventa de fazer loucura por aí. E em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. A vida espiritual, ó. Porque o amor, não que nós não precisamos do dinheiro, você precisa, eu preciso. Mas não ponha o seu amor no dinheiro, ponha o seu amor em Deus. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé, né? No dia de hoje mesmo, a política é mais importante do que a fé para muitos, aqui da igreja. E nessa cobiça, porque na política tem isto aqui. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Agora, um conselho de Deus para mim, um conselho de Deus para você. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, amém? Mas tu, ó homem de Deus, ó mulher de Deus, foge destas coisas e segue o quê? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, aleluia. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão, diante de muitas testemunhas. Agora o versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. O que é uma pessoa altiva? É uma pessoa que te olha assim, ó. O profeta não olhava ninguém assim. Ele tratava todo mundo gentilmente e procurava sempre ser um servo, né? Sempre ajudar. O desejo do profeta era ver você feliz. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então, a riqueza de Deus não é só isso aqui, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, Ele prometeu que supriria as nossas necessidades, mas existe outras riquezas além do dinheiro, como, por exemplo, a tua saúde. É uma riqueza a tua saúde? Sem saúde você não levanta da cama. A tua família é uma riqueza? É uma riqueza, irmão Franciel, está segurando o bonitão ali. A irmã Isabela, não é uma riqueza, irmão, você ter seus filhos? Não é uma riqueza para mim ter a minha filha aqui ouvindo a palavra de Deus? Quantos filhos estão por aí extraviados? Mas você tem uma família.
E isso é uma riqueza que Deus te deu aqui na terra. Acabou a família, aí você vê o que acontece com a sociedade. Então Deus tem muitas maneiras de te enriquecer aqui na terra, não somente financeiramente, mas tem muitas riquezas que você sabe que você pode enumerar. Amém, queridos? Vamos para a Bíblia em Romanos capítulo 12, ainda falando de riqueza. Eu falei? Romanos capítulo 12, versículo 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Amém, queridos? Vamos para Provérbios capítulo 30 e vamos tentar centralizar essa questão de riqueza. Para não estar sobre a pressão dos ricos. Glória a Deus. Provérbios capítulo 30, do verso 7 ao verso 9. Duas coisas te pedi, não mas negue antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, porque a pobreza é um extremo, nem a riqueza, que é outro extremo. Mantém-me do meu pão, da minha porção acostumada, ou seja, dá-me somente o meu pão que me é necessário. Para que porventura, de farto, na riqueza, não te negue e diga quem é o Senhor, porque muitas vezes o Senhor do rico é o dinheiro, né? Quem é o Senhor, ou que empobrecendo não venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Então, a pobreza é um extremo, não é verdade? Agora, a riqueza também é outro extremo. Deus, Ele vai te dando conforme você vai plantando. Você vai plantando dízimo, você vai colher dízimo. Você vai plantando oferta, você vai colher oferta. Cada um contribua conforme aquilo que está no seu coração, conforme a sua prosperidade. É assim que está na Bíblia. Você vai plantando, e dízimo e oferta é prova de fé, não é verdade? Só que existe um espírito chamado o espírito da avareza, que não deixa a gente contribuir como a gente gostaria de fato e de verdade, porque a era, ao mesmo tempo que ela é uma era materialista, né? A gente tem que cuidar com o materialismo, que é um lado, mas também Deus, Ele não quer te ver mendigando pão. Ele disse que Ele supriria todas as tuas necessidades. Amém, queridos? Mensagem, a história da minha vida, parágrafo 142. O que importa, na verdade, aqui neste mundo, sabe o que é? É você ser feliz, é eu ser feliz. E o que é felicidade? Descobri isto, que felicidade não consiste em quanto dos bens do mundo você possui, mas em quão satisfeito você está com a porção que coube a você. Ou seja, na verdade, você não precisa de muito para você ser feliz. Você precisa de ter aquilo que você tem necessidade para viver aqui na terra. E Deus sabe qual é a minha necessidade e Ele sabe qual é a tua necessidade. Amém, irmãos?
Wesley, o mensageiro da sexta era, ele tinha uma regra em relação ao dinheiro. Na mensagem Filadélfia, a era de Filadélfia, no parágrafo 18, o profeta diz assim, falando de João Wesley, mensageiro da sexta era: durante o tempo de sua vida, ele podia ter adquirido grande riqueza, mas não fez. Seu dito favorito no tocante ao dinheiro era, anote aí, ganhe tudo que puder. Primeira coisa. Segunda coisa, difícil para mim e para você, economize tudo que puder, porque a gente gasta tudo, né? O paraense diz, estoura tudo, gasta tudo, tá nem aí. Ganhe tudo que puder, economize tudo que puder. Quem guarda dinheiro aqui? Levanta a mão. Ninguém, duvido. É o Severino. De vez em quando eu guardo, mas a mulher descobre, aí já era. Ganhe tudo que puder. Conselho do Severino eu estava colocando em prática, mas não está funcionando muito. Estou tentando de novo. Ganhe tudo que puder. Economize tudo que puder e dê tudo que puder. E dá até para o pobre. Porque quem dá ao pobre empresta. Ah, mas ele vai tomar cachaça, problema dele. Ah, mas ele vai comprar droga, problema dele. Quem dá ao pobre empresta para Deus. Ele já está no último estágio da miséria. Você não sabe o que ele está passando, né? Então, vamos cumprir a Bíblia. Amém, queridos? Vamos adiante. O profeta disse que Deus não ficará em débito com homem algum. Irmão Everton que gosta dessa frase. Tudo que tu faz para Deus, Deus vai te pagar. Se você entrega um folheto desta mensagem, você está trabalhando para... Se você fala desta mensagem para alguém, você está trabalhando para... Você vai trabalhando, e Deus, você sem saber, Deus está sendo o teu patrão. Você vai trabalhando para Deus, o profeta diz, você trabalha para Deus e Deus trabalha por você. Você vai abrindo um caminho aqui, Deus vai abrindo outros caminhos para você, sem você saber. Mensagem abandonando tudo, parágrafo 73 e até o 75. Mas eu quero dizer isto também, apressando-me o mais que posso. Deus não irá de modo algum estar em débito com homem algum. Amém, queridos? Deus não será devedor a homem algum. Se você tem feito isto por Deus, agora aqui está o detalhe, tem abandonado tudo o que Deus lhe reembolsará em milhares de vezes. Isto é correto. Deus lhe pagará de volta. Você abandona as coisas do mundo, e o mundo e as coisas do mundo, e Deus lhe reembolsará em muitas vezes. Quer dizer, Deus até diz, olha meu filho, abandona o mundo e deixa o resto comigo, que eu vou te abençoar, não te preocupe. Quantos são testemunha disto aqui? Ora, nós todos sabemos que Deus reembolsará. Agora vamos apenas tomar alguns personagens que abandonaram tudo. Vamos tomar primeiro o pai Abraão, que estava lá na Babilônia, lá em Ur dos Caldeus, e abandonou tudo. Abraão abandonou sua própria terra, a propriedade que possuía e tudo mais. Ele foi chamado para fora da Caldeia, a cidade de Ur. E ele abandonou sua terra, seu lar, seu povo. Mas aqui
esse povo, esse lar que Abraão abandonou, era um povo idólatra, era um povo que não queria nada com Deus, porque você vai ter aqui a sua família, e que você vai amar, que você vai num aniversário, porque você quer bem, mas a partir do momento que aquela família ferir a tua fé, você tem que abandonar aquela família. A partir do momento, você tem uma amizade, vou falar aqui com os jovens um pouco, você tem uma amizade com uma pessoa do mundo, você vai até um tempo, você coloca em mente, eu vou ficar andando com essa pessoa 1 mês, 2 meses, para trazer essa pessoa para Cristo. Se essa pessoa não vier em 1 mês, em 2 meses, eu abandono aquela amizade. Porque se você não abandonar, aquela pessoa vai te levar para o caminho dela, sem você perceber. Você concorda comigo ou não? Ele foi chamado para fora da Caldeia, a cidade de Ur, e ele abandonou sua terra, seu lar, seu povo e tudo, e seguiu a Deus. Ele teve que abandonar tudo, deixar isto para trás. Ele abandonou sua terra, sua propriedade em Caldeia, em Ur. Ele abandonou sua propriedade e Deus lhe deu toda a terra prometida. Aleluia! Deus recompensará com muito juro. Ele deu-lhe ali naquele dia, quando ele o encontrou, ele disse: levanta-te, Abraão, olha ao leste, norte, oeste, sul, eu te dou tudo isto é teu. Este é o problema com cristãos esta noite. Deus dá isto a nós, mas nós temos medo de investigar isto. Quando você se torna um cristão, você é um herdeiro de cada promessa na Bíblia. Vou citar apenas 2 aqui para vocês. Abra a Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Você é a semente de Abraão? Então essa promessa é para você. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. Você é uma pessoa abençoada. Teus filhos são abençoados. E engrandecerei o teu nome, e tu serás uma. Diga para o seu irmão aí do lado, pegue na mão dele e diga: tu serás uma bênção. Tu és uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem. Veja bem, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem gente pegando uma carona na minha bênção e na tua bênção. Teu vizinho, teu parente. O bairro lá que você chegou, que era tudo feio, de repente ficou bonito. Por que será? Estão colocando asfalto, está vindo mercado, está vindo banco. Por que será? Coincidência, né? Ah, não, irmão. É por causa da tua presença ali. É por causa da semente de Abraão. É verdade, Johnny. Não vai demorar muito, vão asfaltar lá. Tu crê nisso? Crê, irmão Franciel, irmã Beatriz? Diga amém. Aonde eu fui, o asfalto foi. Porque aonde o evangelho vai, a prosperidade vai. Mas não é qualquer tipo de evangelho. Porque Jesus disse que quando o evangelho do reino, esta mensagem é o evangelho do reino. Quando o evangelho do reino for pregado para todas as gentes, então virá o fim. Os gideões missionários, irmão
manda aquele Novo Testamento para todo canto, mas essa mensagem já tem chegado até nas tribos africanas de canibal, aonde ninguém ia, aonde ninguém podia ir, em lugares que você acha que essa mensagem não pode ir. Deus tem levado essa mensagem, porque essa mensagem não saiu da mente de um homem, essa mensagem saiu da mente de Deus. Aleluia! Por isso a Bíblia fala, quando o evangelho do reino for pregado para todas as gentes, então virá o fim. O que a denominação está pregando é o evangelho do reino. As pessoas não estão conseguindo vencer o mundo, não estão conseguindo vencer a si mesmo. Mas o profeta disse que o Espírito Santo, sabe por que eles não conseguem vencer? Porque o Espírito Santo, ele esteve preso por quase 2000 anos, por esses rios denominacionais, mas ele seria solto agora, neste tempo, para mim e para você. Para quê? Para você vencer a você mesmo, para você vencer o mundo, para você vencer a era materialista. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Aleluia! Louvado seja Deus. Marcos capítulo 10. Tem muita gente na condição deste jovem aqui. Eles vão rejeitar a vida eterna por causa do dinheiro. Este jovem, ele não está à toa na Bíblia só para contar uma historinha. Isso está acontecendo. Acharam? Marcos capítulo 10. Versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Deus é bom mesmo. Tu sabes os mandamentos, ele sabia. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, a palavra olhou para aquele jovem, e a palavra está olhando para mim e para você nessa manhã, e discerne pensamento e intenção do coração. E Jesus, olhando para ele, o amou, e lhe disse: Falta uma coisa. Porque diante da palavra, você vai olhando para a palavra e você vai vendo o que está faltando na tua vida. Amém, querido? Está faltando uma coisa para ti. Está faltando uma coisa. Falta-te, e olhando para ele o amor, ele diz: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens. Ele estava pegado à vida material. E dá aos pobres. Agora Jesus não disse para ele dar e depois ele ia ficar pobre, ele ia ficar mais rico ainda, porque o tesouro no céu é maior do que o tesouro aqui da terra. E terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, ou em outra tradução, os que confiam nas riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles e olhando para mim e para você nessa manhã também, Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus
todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filho, campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casa, irmão, irmã, mãe, filho, campo, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Aleluia! Como assim, meu irmão? Como assim deixar casa? Não tenha apego à tua casa. Tem uma casa melhor lá do outro lado. Não idolatra a tua casa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O profeta disse: se você não adora a Deus, porque a palavra Deus significa um objeto de adoração. Se você não adora a Deus, você vai adorar a sua casa. Você vai adorar sua mulher, seu marido, sua roupa, isso e aquilo. E Deus vai ficar em segundo. Mas Deus, Ele não quer ser o segundo na minha vida, nem na tua vida. Ele quer ser o primeiro na minha vida e na tua vida. O profeta disse, me encontre um homem, me encontre uma mulher que coloca Deus em primeiro em sua vida, eu lhe mostrarei uma pessoa bem-sucedida na vida. Em tudo que fizer, em tudo que você colocar a mão, Deus coloca a mão dele. Aleluia! Como assim? Que ninguém há que tenha deixado casa. Se preocupe com casa. Irmãos, eu tenho irmãos que não são da mesma fé. Então, para mim andar junto com eles têm que pelo menos crer naquilo que eu creio. Se eles não crê, como que eu vou andar? Como os dois andarão juntos, se não tiver de acordo? Você sabe que o profeta, ele não julgava as pessoas pela aparência? Como acho que foi Samuel que foi lá na casa de Jessé, pegar aqueles grandes homens para lutar contra Golias. E Deus foi lá pegar o pequeno lá, que estava lá cuidando de ovelha. Porque Deus disse para Samuel: Samuel, o homem, ele olha para a aparência, para a coisa externa. Deus, ele olha lá para o coração. O profeta disse que não é bom julgar a pessoa pela aparência. Se julga as pessoas, julga não, porque ninguém é juiz aqui. O único juiz é Deus. Né? Se olha a pessoa pelo Espírito que está naquela pessoa. Né? O profeta não julgava a pessoa pela doutrina errada, porque a pessoa pode estar na doutrina errada, mas com o espírito correto. Se tiver com o espírito correto, Deus faz aquela pessoa vir para a doutrina certa. Agora tem gente que está na doutrina certa com o espírito errado. O que Deus quer? Que você tenha um espírito correto e esteja na doutrina certa. Esse é o objetivo desta mensagem. Amém, queridos? Então, irmão, irmã, pai, mas o meu pai não quer nada com o Evangelho. Pai, sinto muito, vou seguir o Evangelho. Mas a minha mãe não quer nada com o Evangelho. Sinto muito, mãe, vou seguir o Evangelho. Mas os meus filhos não querem nada com o Evangelho. Sinto muito, minha filha, mas eu vou seguir o Evangelho. Mas eu tenho campo e tenho tanta coisa, eu abandono o campo e vou seguir a Cristo. É isso que a Bíblia está falando. E quando você faz isso, quem que não receba 100 vezes tanto já neste tempo? Mas eu tenho abandonado tanta coisa e eu não estou ainda uma pessoa rica. Não está rico? Quanto custa o teu ouvido? Quanto custa aquele aparelho lá? Quanto custa, irmão, esse aparelho para ouvir? Não é barato, né? Quanto custa o aparelho? Quanto custa uma operação de catarata? Quanto custa uma operação de coração? Quanto custa o teu rim? Quanto custa o teu fígado? Quanto custa a tua saúde? Quanto custa a proteção da tua família? Deus já tem te dado muita riqueza. Quanto custa essa mensagem?
Quanto custa a transformação da tua mulher, do teu esposo, dos teus filhos, da tua vida? Quanto custa? Custa muito. E que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casa. Você entra na casa do teu irmão, eu creio que é a tua casa. Irmãos, você entra na casa do teu irmão, você se sente bem. Às vezes você não tem mãe, mas Deus coloca uma pessoa ali para te ajudar como mãe, como pai. E além de tudo isso, no final você ganha o quê? A vida eterna. Aleluia. Amém, queridos? As riquezas que Deus nos dá não é só dinheiro. Então, bem entendido essa parte aí da pressão dos ricos, você tem que viver feliz com aquilo que Deus te deu. Feliz, contente em fazer a sua parte nos dízimos e nas ofertas. E o profeta diz assim uma frase bem bonita: numa casa boa ou numa choupana, o que me importa? Eu sou herdeiro de todas as coisas. O que te importa? Você é herdeiro de tudo. Amém, queridos? Então, não ponha o foco nessa pressão que está aí fora. Ponha o foco em Deus, no Espírito Santo, de procurar viver uma vida equilibrada nessa parte. Agora vamos para a vida superficial. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago 4, 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É um bem você ler a palavra todos os dias, sim ou não? Você consegue fazer isso todo dia? Quem consegue, levanta a mão. É um bem você ler a Bíblia todo dia. É um bem você dobrar os teus joelhos antes de ir para o trabalho. É um bem, porque a Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Você sabe o que está te esperando? Esse dia eu não sabia que tinha um bicicleteiro que ia atravessar na minha frente, quase eu bato nele. Vinha vendendo ali Trimania, bem, mas muito despreocupado. E eu pensei que ele estava vendo meu carro. Quando eu vi que ele ia bater, eu buzinei nele. Não gosto de buzinar. Ele só virou bruscamente e eu virei para um lado e se vem um carro. Do outro lado eu tinha batido no carro. Você sabe o que está te esperando no dia? Você não sabe? Todo dia Deus te dá um livramento. Todo dia. Mas você não deve se omitir da oração. Você não deve se omitir da leitura da palavra. Você não deve se omitir do jejum. Você não deve se omitir das coisas de Deus. Porque quando você se omite das coisas de Deus, o diabo, ele entra na vida do crente e faz o crente viver uma vida superficial. Sabe o que é vida superficial? Para que orar tanto? Para que ler tanto a Bíblia? Para que estar tanto na igreja? A igreja primitiva, diz a Bíblia, vamos ler aqui, está vindo agora este versículo para mim, eu quero compartilhar com os irmãos. Atos capítulo 12. Queremos ser igual à igreja primitiva, amém? Sim ou não? Vamos tentar. Atos 2, do 42 em diante. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam desunidos, amém? E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ali o materialismo não operava. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos,
segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então culto não era só domingo, culto era todo dia. E todo dia você tem que fazer seu culto na sua casa. Porque se você não fizer o culto para Deus, não tenha dúvida, você fará um culto para Baal. E Baal hoje, ele não está só como um ídolo lá não. Ele está de muitas formas que não precisa eu falar, que você sabe. Agora o diabo, quando ele não te pega com o pecado de transgressão, ele vai com o pecado de omissão. Ele faz você sentar na cadeira da predestinação e ainda coloca um pelego lá, bem confortável, para você sentar e dizer, não preciso mais orar. Eu já sou eleito, não preciso mais ler a Bíblia, não preciso fazer isso, não preciso mais me preocupar com a vida espiritual. O avião, quando ele vai subir, ele faz força, né? Faz força ou não? Faz uma força tremenda. Para você subir espiritualmente, você tem que fazer aquilo que diz a Bíblia. O reino de Deus, ele é tomado por força. Amém? Amém? Então você sobe, mas para você descer, quando o avião desce, ele também tem que fazer muita força, porque ele vem com uma pressão de lá de cima, aí ele tem que ir freando. Já viu quando o avião vai descendo? Agora, quando você desce também, você desce, para você subir de novo, você tem que fazer muita força. Então, é difícil você ter o Espírito Santo na sua vida? Porque o Espírito Santo é sensível. Até certas conversas que a gente conversa, o Espírito Santo já voa há muito tempo. O profeta fala isso na mensagem, a igreja e a sua condição. Agora, conservar o Espírito Santo é uma coisa difícil. E quando você está num nível espiritual elevado, lute para você se manter. Porque nós estamos vivendo no tempo em que quem é santo vai se santificar cada vez mais. E quem é sujo vai se sujar cada vez mais. A Bíblia tem que se cumprir. Amém, queridos? Era de Laodiceia 21. Agora qualquer um sabe que água morna faz ficar enjoado do estômago. Quem já tomou água morna aqui? Se você precisa de um vomitório, a água morna é a melhor coisa disponível para beber. Quer vomitar? Toma água morna. Uma igreja morna tem feito Deus ficar enjoado. E ele declarou que a vomitará. Faz-nos lembrar de como ele se sentiu um pouco antes do dilúvio. Não faz? Eu não sabia disso. Antes do dilúvio, aquela era lá antediluviana, era uma era que Deus tinha muito pecado e Deus estava enjoado de ver tudo aquilo, né? Essa era, o profeta diz, é da mesma forma. Apocalipse capítulo 3, vamos aqui. O pastor disse que vocês não iam votar, então posso pregar até? Não, tem horário, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 14 e 16. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto e diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno, Deus está falando para esta era. E não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É uma reclamação que Deus tem com essa era. A mornidão, né? Nunca seja um crente morno, seja um crente fervoroso, sempre. Amém, queridos? A única forma de evitar a mornidão é o fervor.
né? Diz que a mosca não senta lá no fogão que está aquecido, né? Mas se ele está frio, ela vai sentar. Vamos aqui. A revelação de Jesus Cristo, parágrafo 40. Agora recordem isto: Cristo na igreja verdadeira é a continuação do livro dos Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como é que o espírito do anticristo entraria na igreja e a corromperia, convertendo-a assim numa igreja morna, formal e sem poder. Esse é o trabalho do diabo, querendo fazer da igreja do Deus vivo uma igreja fria, formal e indiferente. E isto está dentro da vida superficial. Vidinha superficial, né? Agora vamos para a outra parte. Tensão nervosa. O profeta disse que nós estamos vivendo na era dos neuróticos, na era das pessoas nervosas, na era das pessoas que não têm mais paciência com nada. Você para o carro, né, irmão Marco? Ali um pouquinho a pessoa já está buzinando e não deixa você estacionar, de jeito nenhum. Quem dizer ser este, parágrafo 58. Olhem para o mundo hoje, estou falando de tensão nervosa. Em que tensão o mundo inteiro vive? Você vai pela rua, não é nem mesmo seguro dirigir. Por isso você tem que orar antes de sair com o seu carro, amém? Não é seguro estar em uma rodovia de 4 faixas. Todos estão sob tensão, falando impacientemente. Qual é o problema? Aquiete-se. Para onde você está indo? Isso é o que está fazendo as instituições de doentes mentais lotarem. Isso é o que tem colocado a igreja em uma tremenda inquietação. Eles são teimosos. Essa é a era dos teimosos. O profeta fala do espírito de teimosia, né? Que Deus nos livre desse espírito. A fazer certas coisas, eles não param e consideram a palavra de Deus. E a hora em que estamos vivendo, todos sob uma pressão. Deixando escapar a pressão 34. Mas existe uma pressão sobre o povo hoje. E esta pressão não tem limite ou qualquer linhas denominacionais. Ela não tem limite de idade, ela não tem nenhum respeito de pessoa. Ela está sobre o jovem, o idoso, o bom, o mau, está sobre todos. Pressão. Nós estamos vivendo numa era neurótica, tensão nervosa. Todos estão correndo aqui e ali, indo a parte alguma. E isto é simplesmente para este tipo de era. Eu sei que esta igreja será contaminada com isto. Como toda parte está contaminada com isto, o tabernáculo está contaminado com isto, todos os lugares, o mundo inteiro, é um dia de pressão. E eu penso que isto é o que está causando tanta pressão. Nós estamos fugindo, isto é o que acontece com o mundo, sabendo que estão errados, sabendo que a vinda do Senhor está próxima, e a pressão aumentando. Nós, os cristãos, viemos nos refugiar na igreja. Eles vão se refugiar aonde? Eles estão fugindo. Motel, cassino, luxúria, pecado, decadência moral. Qualquer coisa para dar vazão. Ouvem na televisão piadas sujas. Qualquer coisa para dar vazão. Eles estão em fuga, há algo que está para acontecer e eles sabem disto. Eles estão tomando a si mesmo para a morte com prazeres e tudo mais, fugindo. Eles sabem que há algo prestes a acontecer. O mundo fala disto, nós sabemos que alguma coisa está para acontecer. Este mundo pode ser explodido antes da luz do dia. Cada nação está sob tensão. Mas não há na face da terra um povo mais seguro do que o povo que crê nessa mensagem. Num povo que tem aonde se refugiar. Num povo que talvez você chegue aqui
é tenso, nervoso, com problema, mas você faz como Pedro disse, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você lê ali em Mateus capítulo 11, vamos ler? Jesus está dizendo para mim e para você que vivemos em uma era de pressão, Ele está nos convidando nessa manhã. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você sabe que essa pressão nervosa faz até as pessoas adoecer. Tem uma coisa, irmãos, que você não deve deixar o diabo te roubar. Sabe o que é? É a tua paz. Porque se o diabo roubar a tua paz, você não dorme direito, você não come direito, você não faz nada direito. Mas quando você está em paz, você pode dormir direito, você pode comer direito, e você não tem enfermidade. Porque todas as pessoas nervosas, elas têm algum tipo de enfermidade. Mas Jesus quer que nós sejamos pessoas com saúde. Amém, querido? Se você abrir a Bíblia para encerrar, eu quero dizer que Salomão, no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, você vai ver que Salomão viu esse tipo de opressão em cima do povo, mas ele viu que aquele povo não tinha um consolador. Eclesiastes 4:1. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava da banda dos seus opressores, mas eles, o mundo, as pessoas sem Deus, elas não têm consolador. Mas o consolador, ele foi liberado para mim, ele foi liberado para você. São João capítulo 14, já estou encerrando. Do verso 15 ao 17. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Por isso eles vivem pressionados. Por isso eles vivem doentes. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, aleluia, mas vós o conheceis, aleluia, porque habita convosco, porque Jesus estava ali ainda, porque habita convosco e estará em vós. Amém, querido? Você sabe que só tem um que pode vencer o espírito de opressão. Somente um. Esse é o Espírito Santo. Salmo 72, 4. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Essa palavra quebrantar também significa quebrar, abater, arrasar, enfraquecer, debilitar, vencer, dobrar, domar. Só quem pode domar, vencer esse espírito é o Espírito Santo. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Se coloque de pé.